Olá, queridos irmãos, saudações de graça, paz e prosperidade. Mais uma vez é uma honra e um grande prazer tê-los conosco no nosso canal. Quem vos fala, pastor Eduardo Cassiava. Hoje vamos dar andamento na série de vídeos 12 homens extraordinariamente comuns, entendendo quais foram os critérios que Jesus usou para separar e escolher os discípulos e depois os 12 apóstolos, mais voltado propriamente para os 12 apóstolos. Já falamos numa introdução, no vídeo que antecede, sobre que esses homens eram comuns como eu e você somos hoje. Não foram homens da elite religiosa, pelo contrário. Foram homens que esperançavam e expectavam a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje vamos falar especificamente de um dos principais deles. Quando falamos me cite o nome de 3 discípulos, automaticamente a mente humana de qualquer cristão vai lembrar Pedro, Tiago e João. Estes 3 foram nas 4 listas que tem, citando a separação dos apóstolos de referência bíblica, eles são os 3 dos 4 primeiros nomes citados. Foram aqueles que estiveram mais próximos de Jesus. E hoje vamos falar especificamente de Pedro, aquele Pedrão, o sanguíneo, aquele que era muito para frente, que falava antes de pensar, agia antes de pensar. Quero ler com você um verso que é referência bíblica para a escolha de Pedro, chamado de Pedro, para o apostolado. Para que você entenda, nós vamos fazer referência do chamado de discípulos e depois de separação e chamado ao apostolado. Quero que você medite comigo 1 João 1, 41 e 42, diz assim: E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse-lhe, Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que é no aramaico, e no grego é Pedro, tá? Que vem de Petros. Pois bem, vamos analisar algumas características extremamente importantes. Aqui nós vemos que Jesus não tinha ainda encontrado com Pedro, porém Jesus sabe seu nome, provando a onisciência do Senhor Jesus. Aqui nós vemos que Jesus, ele chama o agora, após conhecer Jesus de Pedro, ele chama o que era antes de conhecer Jesus, que é Simão. E o Simão, na transliteração da etimologia da palavra, quer dizer ouvinte, ou aquele que ouviu. Se voltarmos para a lista dos que primeiro encontraram Jesus, João 1,35, nós vemos que primeiro estavam trabalhando, exercendo o ministério junto ao seu líder, André e João, o discípulo amado. Nós vemos que eles eram já discípulos de João o Batista, aquele que antecedeu e preparou o caminho para Jesus. Quando André vê que João o Batista apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cria uma expectativa em seu coração. Então somente ele logo já vai anunciar seu irmão de sangue, que é Pedro, que até então era chamado de Simão. E isto, quando Jesus encontra a Simão, ele já diz, e tu serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro, de Petros, fragmentinho de pedra quebrada, insignificante para todo aquele sistema religioso dos dias ao qual eles viveram. Porém, aos olhos de Jesus, Jesus não vê como vê o homem, voltando e fazendo um contexto de Saul e Davi. O povo queria um rei que agradava os seus olhos. Jesus sempre quis um rei que agradara o seu coração. Ou um líder de ministério, um pregador, um levita, um pastor. Ou enfim, um obreiro que agrada o seu coração. Que o coração deste obreiro vai estar forjado no coração de Jesus. Aqui vemos que é extremamente importante nós entendermos que aqui quando eles encontram, Jesus os vocaciona a seguir Jesus. Ou seja, é um chamado. E qual é esse chamado? Primeiro aquele, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quando chama e chega até a cruz, tem outro condicionamento para valer esse chamado. Quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sigo Jesus sendo Simão, eu sigo Jesus me dispondo a me transformar num Pedro. Aqui já é a primeira lição que aprendemos com Pedro.
Antes de conhecer Jesus, seu nome era Simão, ouvinte, aquele que esperançava as promessas de Isaías, de todo o Pentateuco, os proféticos, anunciando a vinda de um Messias. Porém, ele tinha as suas falhas, as suas prerrogativas de ser humano comum como eu e você. Ele era totalmente sanguíneo, explosivo, e isso foi uma das características extremamente importantes, porque uma pessoa de temperamento sanguíneo, com ela é tudo ou nada, e a hora que ele ouve que Jesus, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava entre ele abre mão de tudo e passa a ser discípulo agora de Jesus. O que há de ser analisado é que ele foi preparado por João Batista, porque esses 4 amigos incomuns de infância, que eram sócios na pescaria e no comércio de peixes, que eram Pedro, Tiago, João e André. Pedro e André irmãos, Tiago e João irmãos de sangue. Então eles já tinham comungavam de um mesmo pensamento, de uma mesma esperança de fé e de religião. Esperançavam o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí passando esse período de chamada, agora eles começam a seguir a Jesus, a entender o que é Jesus, e aí vem-se depois Mateus 10, 2 e 4, Marcos 3 e 16, Lucas 6 e 14 e Atos 1, 13, a lista da separação e chamada dos 12 apóstolos. Entenda você que até com os apóstolos houve um período de chamado, um período de trabalhar, um período de discipular, para depois eles serem separados e vocacionados a algo maior que o apostolado. A representação do Cristo, aquele que tem autonomia, que Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, curarão enfermos, ou seja, agora eles estão num nível a mais, só que para isso eles tiveram predisposição. E o principal, volto a dizer, Simão, quando encontra Jesus, ele se dispõe, faz de mim, eis-me aqui, o que o Senhor bem quer. Então, Jesus convida no primeiro encontro Simão assim, até aqui você foi do jeito que você queria, fazia as coisas que você queria, daqui para frente você vai ser Pedro, fragmentinho de pedra, contextualizando com Mateus 16 e 18. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. 2 termos grego do koiné que é extremamente importante a gente observar. Pedro é Petros, fragmento de pedra lascada, quebrada, insignificante. Pedra é rocha, que é Petra, e se refere a Jesus. E o que há de ser analisado é que Jesus usa de antropoformismo, que é das coisas, as formas comuns para nós, para nos falar em forma de analogia, de fábula, para fazer a nossa mente remeter a um raciocínio inteligível para entender a mensagem de Jesus. Quando Jesus diz fragmento de pedra numa rocha, quando deixamos um pedacinho de pedra daquela rocha lascada em cima da rocha mãe, as diferenças climáticas, sol, chuva, calor, verão, vento, inverno, isso funde, solda aquele fragmentinho, aquele pedacinho de pedra lascada na rocha que é a mãe. Ou seja, o convite de Jesus é quando encontrou Simão, falou assim, você é pedrinha insignificante, mas em mim, fundido em mim, meu caráter forjando o seu, eu farei de você a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Isso é extremamente importante entendermos a predisposição de Simão a dizer para Jesus, eu quero ser feito Pedro. Agora na trajetória foi o primeiro encontro, ele mudou do dia para a noite? Não. Pedro, o Pedrão sanguíneo, errou por inúmeras e de forma única com Jesus. Inúmeras vezes de forma única. Observamos que ele foi o único que negou Jesus publicamente antes da crucificação. Ele foi o único que Jesus chamou de Satanás. Porém, ele também foi o único que confessou a Jesus de forma que ninguém confessou. E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele foi o único que caminhou sobre as águas além de Jesus. E foi indo encontrar a Jesus que o fez. Ou seja, com ele era tudo ou nada. Agora, muitos de vocês vão estar se dizendo, mas e se ele negou Jesus, ele tem salvação? Quando Jesus o reencontra, ressurreto, aí ele diz assim, Pedro, tu me amas? Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. E a pergunta é assim, Pedro, tu ágapos, ou seja, tu me amas de forma incondicional? E Pedro responde assim, ó Senhor, eu filéu, que
Pedro não tem na condição humana a mesma capacidade de amar que Jesus já tem. Na terceira vez, Pedrão, já sanguíneo, diz: tu sabes que eu te amo. E aí isso foi uma ressignificação de Jesus, para que Jesus não deixasse Pedro à mercê de ter negado Jesus. Ou seja, ele fez 3 confissões que ama Jesus, ressignificando a trajetória de Pedro. E Pedro foi um dos maiores apóstolos, um dos maiores ensinadores e líderes, com falhas como eu e você, mas que deixou um grande legado para a igreja, que nós possamos aprender com ele. O que eu aprendo com Pedro? Um camarada extremamente comum como eu e você, cheio de falhas. Dos apóstolos, creio eu, que era o mais dificultoso de se relacionar, porque a pessoa sanguínea é difícil de se relacionar, mas ele se permitiu ser forjado por Jesus, que é a Petra, a rocha que dá sustentabilidade para o Petros, que é o fragmentinho de pedra quebrado pelas circunstâncias da vida. Então a mensagem central que eu quero deixar para você é que Simão, antes de ser mudado o nome para Pedro, ele era ambivalente, inconstante, impulsivo, insubmisso. Agora, quando ele se permite ser forjado um Pedro, aí ele se torna constante, ele se torna mais manso, brando, calmo, pensativo e submisso à vocação que Jesus o vocacionou. Que sejamos nós, em meio a todas as nossas características de falha, aqueles que copiam a Pedro, ou melhor dizendo, a Simão Pedro. Porque nós vemos referência na Bíblia dizendo Pedro, dizendo antes de Pedro Simão, e depois dizendo Simão Pedro. Vamos fazer uma analogia da visão espiritual. Antes de Jesus ele era Simão, perdido nas suas próprias decisões. Com Jesus, Jesus está forjando a ser Pedro. E quando os textos bíblicos nos dão a referência de Simão Pedro, aí ele está dizendo assim no mundo espiritual, o próprio Jesus: tu és um Simão cheio de falha, mas eu estou fazendo de ti um Pedro, para ser a minha noiva, a qual será arrebatada para as mansões celestiais e viverá a eternidade na minha presença. Então que nós possamos entender que eles não eram semideuses e nem pseudos-deuses, mas eram homens comuns como eu e você, que largaram tudo para viver à vontade e à disposição de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sendo pescador, 2 coisas eu aprendo com Pedro. Primeiro, ele é pescador. Segundo, ele arrumava redes. A sua rotina diária antes de encontrar Jesus: pescar e arrumar redes. Pescar é dizer para Jesus assim, ó: eu estou à sua disposição para trabalhar no que o Senhor me vocaciona. Arrumar redes é dizer para Jesus: me discipula, me ensina, faz a manutenção espiritual na minha vida, me ensina a ser cada vez mais forjado pelos seus ensinos. Então o que devemos fazer é dizer para Jesus: eis-me aqui, faz-me de mim um Simão, um Pedro, e me ensina a arrumar as minhas redes e continuar lançando as minhas redes no centro da sua vontade. Depois que Jesus está discipulando eles, a primeira coisa que Jesus os leva a entender é a pesca maravilhosa. E isso tem uma analogia, uma simbologia espiritual muito grande. A religiosidade do farisaísmo, dos escribas, dos saduceus, dos zelotes e tudo mais, eles lançavam redes no mundo espiritual, na religião, na superficialidade, em águas rasas. Quando Jesus os convida, Jesus está dizendo assim, ó: lança as redes em águas mais profundas. O barco era para águas rasas, a rede era para águas rasas. Águas profundas precisa de redes mais resistentes. Porém, Jesus está dizendo assim, ó: o que vocês têm em mãos até hoje, vem com o que vocês têm, porque quem vai fazer dar certo sou eu. E essa é a promessa de Jesus na lição de Pedro. Vem com o que você tem em mãos, permita-se ser forjado, eu vou fazer de ti um Simão Pedro. Porém, eu preciso que você tenha a predisposição de mergulhar e lançar as suas redes em águas mais profundas. E na profundidade que vivemos com Deus, colheremos frutos que as redes vão subir e não suportarão tantos peixes, vão se romper. Precisaremos chamar outros barcos para suportar a quantidade de peixes. Então que nós possamos desfrutar dessas experiências com Deus, de romper as redes, porque estamos dizendo: eis-nos aqui, vamos mergulhar em águas mais profundas na tua presença. Fica com essa reflexão, um forte abraço e até o próximo vídeo.